O Esporte Espetacular está no ar com as cenas de selvageria que horrorizaram o Brasil esta semana. Meus 44 anos de vida, nunca passei nada igual. Clima de guerra, assim, de repente subir uma fumaça e você não conseguir respirar mesmo. Achava que vai morrer. Com medo de, de morrer mesmo, de acontecer alguma coisa mais séria. Na fila de deficiente ali, tinha um rapaz de cadeira de roda do meu lado. Você não sabe, daqui a pouco começa a vir aquela bomba, aquele spray de pimenta, você não sabe o que faz. Os relatos são de uma família assustada pela violência. Na última quarta-feira, o pai de 70 anos, a filha e as netas tentaram assistir a partida entre Flamengo e Independiente no Maracanã. Eles chegaram cedo ao estádio. Entrariam por este portão, mas... A gente vê uma tropa de choque com um carro enorme, acho que eles chamam de caveirão, tacando bomba na direção que você está. E aquele jato d'água batendo na gente para dispersar uma fila com criança, com idoso, com deficiente, sabe? Uma fila, teoricamente, deveria ser mega protegida e você se sente sem saber o que está acontecendo. E ali, assim, é correr ou correr. Tomados pelo medo, eles correram para casa e não entraram no estádio. Um trauma difícil de ser apagado. Foi um caos. Eu nem sei quando eu vou voltar aqui, mas que dá medo, dá. Hoje em dia está dando medo vir no Maracanã. Torcedores famosos que conseguiram entrar passaram pelos mesmos apuros. Isso não tem nada a ver com uma torcida ou com a população de uma cidade. Isso é um tipo de gente que tem que ser presa. E não existe nada que se possa fazer para prender esse pessoal. É isso? O cidadão de bem fica fora e deixa a barbárie acontecer? A gente não pode fazer nada porque as pessoas vão para lá sem ingresso? É isso? Sensação vivida antes, no mesmo Flamengo e Independiente. Quebra-quebra e morte no Maracanã. Torcedores se revoltaram com o pequeno número de roletas abertas e provocaram um grande tumulto na entrada do estádio pouco antes do jogo Flamengo e Independiente. Uma mulher morreu pisoteada. 22 anos depois, o reencontro. O mesmo estádio e a mesma selvageria. Como explicar o que aconteceu na última quarta-feira aqui no Maracanã? Houve falha? De quem? O Esporte Espetacular ouviu as partes envolvidas no esquema de segurança. Foi um jogo de empurra que, de certa forma, não ajuda em nada o futebol. O Flamengo, mandante e organizador do jogo, diz que o efetivo da polícia não era suficiente. Por melhor que tenha sido o planejamento, sem dúvida nenhuma, o resultado mostrou que o efetivo era insuficiente para conter o que aconteceu, né? Faltou policiamento. Qual o tamanho desse policiamento? Não sei te responder. O que eu sei é que não funcionou. A polícia diz que os 650 homens escalados para a partida foi o maior efetivo do ano em estádios do Rio e que esse número seria suficiente. O comandante do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios, Major Silvio Luiz, deu entrevista por telefone e afirmou que o modelo de venda dos ingressos atrapalhou o controle. Os ingressos foram adquiridos somente por sócios torcedores que detêm um cartão. Bastava apresentar esse cartão nas barreiras, mas a confirmação de que ele estava carregado e válido para o jogo só acontecia nas roletas. Todos os torcedores que possuem o cartão de sócio e não carregaram o cartão, eles conseguem chegar até a catraca, o que começa a gerar um número muito grande de torcedores que não têm direito a acessar o estádio, e aí as confusões se iniciam, ficando mais difíceis de controlar. A polícia também alega que não fez mais bloqueios porque a prefeitura impediu o fechamento de ruas próximas ao Maracanã. Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego informa que foi realizada reunião prévia com a presença da PM e que os fechamentos foram de acordo com o pedido dos órgãos de controle. A verdade é que, para chegar a esse ponto, a falha não foi de um lado só. Não há um culpado exclusivo, né? O Estatuto pressupõe que todos os responsáveis pela segurança do torcedor hajam comungados. Né? É uma corrente. O clube também tem responsabilidade, inclusive no entorno. Lógico, o clube não tem poder de polícia, mas isso não quer dizer que ele não tenha responsabilidade pela segurança do serviço que ele está prestando. Será que era difícil prever o que aconteceria aqui no Maracanã? Uma rápida pesquisa na internet mostra que ações criminosas foram orquestradas e combinadas com bastante antecedência. Nesta publicação, um integrante da torcida Raça Rubro-Negra faz a convocação para a invasão.
Integrantes da torcida jovem, banida dos estádios depois da briga que resultou na morte de um torcedor botafoguense com um espeto de churrasco no clássico entre Flamengo e Botafogo no Newton Santos em fevereiro, também teriam combinado a invasão. O que se viu foi um plano para confundir a polícia. Ao mesmo tempo, vândalos seguiram em grupos para 4 portões diferentes. No portão E, a grade veio abaixo. Seguranças privados não conseguiram conter a força dos invasores. Enquanto isso, ali do lado, mais correria e gente pisoteada em outra invasão. Por alguns minutos, a estátua do Bellini, onde fica o portão D, testemunhou cenas de guerra urbana. Por ali, a polícia foi atacada com paus, pedras e muitas garrafas. O revide foi com balas de borracha, gás de pimenta e bombas. O equívoco que existiu ali, não haveria nem que se falar de checagem de cartão ou não. Eles vieram como uma torcida organizada. A PM não poderia ter permitido essa aproximação. Enquanto o torcedor se comportar desta forma, não vai ter aumentando o número de efetivo policial, que o problema vai ser resolvido. Vai chegar um determinado momento que você tem que colocar um policial do lado de cada torcedor. Porque o torcedor vai para o estádio para depredar, para invadir, para quebrar tudo que ele vê pela frente. Apenas 4 pessoas foram presas, segundo a polícia. Todas pertencem a torcidas organizadas. Nós vamos tentar identificar as pessoas que efetivamente participaram das práticas criminosas. Identificando essas pessoas e os crimes cometidos, nós ofereceremos denúncia ao juizado torcedor para que eles venham a ser punidos. O Flamengo nega qualquer relação com essas facções. Mas, desde 2015, o clube mantém um programa chamado de sócio corporativo, voltado para integrantes das organizadas. Nele, o torcedor paga uma taxa mensal de R$10 e tem direito a comprar ingresso antes da venda nas bilheterias. A mensalidade é mais barata do que a categoria mais econômica do sócio torcedor comum, que custa R$ 39,90 por mês. E para o jogo contra o Independiente, as organizadas ganharam o benefício de comprar os ingressos com 66% de desconto. Para as torcidas organizadas, no total são 830 ingressos. 830, que estão distribuídos entre 4 torcidas organizadas. Entre as facções que têm o benefício está a raça rubro-negra, envolvida em episódios de violência nos estádios, e que teve o seu presidente preso na semana passada. A torcida jovem, hoje banida, também fazia parte desse pacote até abril. Todo mundo que o Flamengo pega errando, seja sócio-torcedor, porque qualquer pessoa, porque as pessoas estão identificadas. A gente vai lá no plano e tira o cara. E se for um caso de torcida organizada, a gente tira a torcida. Os vândalos das organizadas já participaram de invasões em 4 jogos no Maracanã este ano, todos do Flamengo. A maioria no portão D. Desta vez, mais de 8.000 pessoas invadiram o Maracanã, segundo a empresa que administra o estádio. Dentro dele, mais desordem e destruição. O Flamengo colocou 1.100 stewards e o Flamengo, a responsabilidade do Flamengo, a maior responsabilidade do Flamengo é da catraca para dentro. E da catraca para dentro, nós tivemos muito poucos eventos dentro do estádio. As imagens mostram que não foram tão poucos assim. Rojões e sinalizadores foram vistos. Cadeiras foram quebradas, bares saqueados e ambulantes furtados e agredidos. Os danos foram tantos que o saldo desse prejuízo só vai ser concluído nos próximos dias. A delegacia da área do Maracanã tenta identificar os responsáveis pelos atos de violência. A Conmebol ainda não anunciou quais medidas serão tomadas. A decisão ficará a cargo de um tribunal independente. O Ministério Público do Rio vai notificar a Conmebol e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, cobrando punição ao Flamengo. E eu acho que é preciso uma mudança de paradigma, uma mudança de raciocínio por parte também dos clubes para entender que eles podem e devem colaborar para impedir que episódios como esse voltem a acontecer. Esse tipo de acontecimento, ele é lamentável. Ele é lamentável para o Flamengo, né? Porque o Flamengo é o organizador do jogo. Ele é lamentável para a cidade do Rio de Janeiro. Ele é lamentável para a população do Rio de Janeiro. Ele envergonha os verdadeiros torcedores do Flamengo. Porque os torcedores do Flamengo, a grande maioria, os 40 milhões de torcedores do Flamengo,
Não são esses vândalos que a gente viu atuando no Maracanã.